Olá, seja bem-vindo ao nosso curso interativo da Bíblia através de nós. Hoje nós vamos estudar o segundo tema relacionado à divindade e à criação. Você sabia que existem, duas cosmovisões relacionadas à origem do universo? Isso sim. A primeira, que é bem divulgada, é claro, pela própria ciência, defendida pela própria ciência, é a teoria do Big Bang. Eles dizem que o universo veio à existência a partir dessa explosão, e que foi formada há mais de 14 bilhões de anos atrás. E é claro, nós cremos também que a origem do universo veio pela criação. Essa é a outra grande cosmovisão defendida pelos cristãos. Deus, ele criou todas as coisas. Como que o universo veio à existência baseado na Bíblia? Gênesis capítulo 2, 1 a 2, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui nós temos a Bíblia, Moisés, através de Gênesis, apresentando então para nós a criação. Eu gostaria de destacar aqui um ponto interessante, que quando Moisés ele escreve, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra Deus aqui é Elohim no hebraico, e essa palavra ela está no plural. Em hebraico nós temos o singular, temos o dual no caso para duas coisas existentes na natureza, por exemplo, dois braços, duas pernas, isso usaria então essa expressão dual. Já para mais de três coisas, aqui o hebraico usa então o plural, diferente do português, que nós só temos singular e plural. Singular, um, acima de dois, plural. E veja que ele usa aqui a palavra Elohim, então Elohim é plural, para designar a pluralidade da divindade. Isso quer dizer que quando a Bíblia faz a menção de Deus, não está fazendo uma menção a uma única pessoa, mas sim às três pessoas coeternas e distintas, a não ser que o escritor ele vai então definir qual pessoa da divindade ele quer destacar, se é Deus Pai, Deus Filho ou o Espírito de Deus, no caso sendo o Espírito Santo. A palavra que ele usa aqui, o verbo é bará. Bará é criou. Então está no singular. Perceba, Então o sujeito está no plural e o verbo está no singular, exatamente para dar essa ênfase na pluralidade. Como que esse verso se refere a Deus? Aqui Gênesis capítulo 1, verso 26. Também, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós também já encontramos a expressão no plural, porque quando disse Deus, façamos também no plural, já designando aí, fazendo uma referência a mais de duas pessoas. A Bíblia apresenta a Deus como uma unidade composta de três pessoas distintas. Aqui é chamada de divindade ou trindade, Por mais que essa palavra trindade ela não apareça na Bíblia, mas o conceito existe a partir do momento que ela apresenta Deus Pai, Filho e Espírito Santo fazendo parte dessa divindade. Portanto, o Novo Testamento ele reconhece que o Pai ele é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também faz parte da divindade. É só uma explicação para você compreender melhor. Não que a Bíblia apresente três deuses. É errado quando a gente afirma que há três deuses. A palavra Deus aqui é melhor entendida dentro do conceito de uma unidade composta. Por exemplo, família. Família não é uma unidade composta, porque é uma unidade, somente a família, mas a família pode ter 3, 4, 5, 10 pessoas, até mais, a partir do momento em que você está usando unidade composta. Eu vou pegar aqui um outro exemplo
que é muito interessante, que é a do lápis. O lápis é uma unidade composta e tem 3 elementos distintos diferentes, né? Nós temos, por exemplo, a tinta, a madeira e tem um grafite. São 3 elementos que formam um único lápis. Então essa é uma unidade composta. Da mesma forma, quando a gente fala Deus, eu estou fazendo uma referência a 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ou a Trindade. Você depois pode parar o vídeo e ler com bastante atenção esses textos que estão aí, tá bom? Você vai perceber aí que cada texto faz uma referência ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, colocando-os como sendo parte da divindade. Quais são as 2 características sobre Jesus que são apresentadas nestes versos? Nós temos aqui o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 a 3 e o capítulo 1, verso 18. Então vamos ler esse texto, está aí projetado para você me acompanhar. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui, então, João, ao escrever o seu evangelho, ele escreveu esse evangelho no final do 1º século, né, bem depois que os outros 3 evangelhos foram escritos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles falam da genealogia de Jesus, falam dos milagres de Jesus, da vida de Jesus. Mas perceba que o evangelho de João, ele traz um elemento assim muito interessante, porque ele enfatiza, né, a divindade de Jesus, já ali combatendo o que estava surgindo, a heresia que estava surgindo, deveria também surgir já no 2º século, que era o gnosticismo, e também depois viria, né, o arianismo, Ário no 3º século, defendendo que Jesus ele não era divino. Então isso o Espírito Santo já usou João para deixar bem definido que Jesus faz parte da divindade e ele é o agente da divindade criador. Quais são as 2 características então? Primeiro, perceba que nós temos que ele é Deus e que ele é criador. Olha aqui no verso 18 do capítulo 1. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Percebe que quando diz assim, ninguém jamais viu a Deus, é claro que aqui João ele está dizendo Deus Pai. Como que eu vou saber disso? Porque mais ali para frente, no final do verso, ele fala que está no seio do Pai. Então, ninguém jamais viu a Deus. Quem? Deus Pai. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João ele não tem nenhuma dificuldade de olhar para Jesus e dizer ele é Deus. Está bem claro aqui. Deus unigênito. Então nós aprendemos aqui, nesses versos, dessas 2 características sobre Jesus. Jesus é Deus e Jesus é o Criador, o agente criador. Existe uma eterna unidade essencial entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos também aqui que existe também uma subordinação. O que seria essa subordinação? A subordinação está relacionada na questão da redenção. Veja quando Jesus ele vem à Terra, na 2ª pessoa da divindade, ele deixa o trono de Deus, assume a forma humana como Jesus, o homem, ele vem para vindicar o caráter do Pai e também salvar a humanidade. E há essa função subordinada. Ele está se subordinando ao Pai e depois ele, quando morre, ressuscita, ele volta ao céu, ele diz assim, antes de voltar, ele diz para os apóstolos, né, eu enviarei outro Consolador. Quer dizer, ele enviaria o Espírito Santo. Perceba que o Espírito Santo está subordinado a Jesus, Jesus subordinado ao Pai. Essa é uma função subordinada. E também, queridos, isso não tem nada, absolutamente nada a ver com uma questão de um ser maior do que o outro, só dentro da função, né, de
na questão da salvação do homem. Essa subordinação ela é só dentro da salvação do ser humano. Nós temos textos na Bíblia onde Jesus ele diz, né, que o Pai era maior do que ele, mas também nós temos textos dizendo que ele e o Pai eram um. Isso no sentido de que quando ele falava da sua humanidade, sim, como ser humano, Jesus dependia totalmente do Pai, o Pai era maior, isso não tem comparação. Mas ao falar da sua divindade, ele coloca em pé de igualdade com o Pai. Como o apóstolo Paulo apresenta a Jesus? Então, em Colossenses capítulo 1, verso 13 a 17, nós lemos: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja que Paulo, né, ele escreveu aqui antes de João, ele escreveu bem antes, Colossenses, a carta aos Colossenses, ela foi escrita bem antes do Evangelho de João. E Paulo fala a mesma coisa, e aqui ele coloca ênfase. Essa palavra primogênito, algumas pessoas têm usado de forma errada a tradução, porque a palavra primogênito não tem nada a ver aqui no sentido de ser o primeiro a ser criado, né? Mas a primazia, o mais importante, né? Seria a palavra aqui grega traduzida para primogênito, seria melhor traduzido como a primazia. Ele seria o primeiro a criar, no caso, o agente criador. Porque se nós entendêssemos que Jesus ele foi o primeiro ser a ser criado, você teria uma contradição na última parte do texto. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, não tem sentido, né? Você dizer que Jesus ele foi criado, né? No sentido desde a sua eternidade. Jesus foi criado no sentido de ser um homem. Ele nasceu como um ser humano, sim. Aí ele teve origem como um homem, não como Deus. Ele sempre existiu como Deus, no trono de Deus, sentado no trono de Deus. Foi ele quem criou todas as coisas e ele é o agente criador e também redentor, né? Porque é ele que se torna um homem e vem ao mundo. Aqui nós temos, olha, Jesus criou todas as coisas. A palavra primogênito, então explicando aqui melhor, é traduzida da palavra grega prototokos e significa primazia, ou seja, ele é o principal a criar e não o primeiro a ser criado. Isso que é uma coisa tão irrelevante, porque a maioria dos cristãos acredita na eternidade de Jesus, crê na Trindade, a maioria. Talvez uma ou outra religião que são antitrinitarianos que não acreditam. Por quê? Porque, de certa forma, eles creem que Deus é uma única pessoa. Só o Pai é Deus, o Filho não seria Deus. Eles dizem até que, por exemplo, que Jesus seria um tipo de Deus menor. Não é? Então, aí já beira mais ao paganismo do que a própria revelação da Bíblia. Isso não tem muita importância, né? A importância é saber o que a Bíblia está falando. E se a Bíblia está dizendo que ele é Deus e que ele é o Criador, não tem como. Isso é bem claro. Vamos falar um pouco sobre antes da encarnação de Jesus, né, antes da segunda pessoa, aqui eu estou usando a expressão segunda pessoa, antes da segunda pessoa da divindade se tornar homem, Jesus Cristo, quem ele era? Então essa é uma pergunta, né? Quem ele era? Sim, era Deus, mas como que nós podemos reconhecer essa divindade lá no Antigo Testamento? Nós reconhecemos no Novo Testamento. Vamos estudar então sobre isso. Qual pessoa da divindade apareceu para Moisés? Nós temos lá em Êxodo capítulo 3, 1 a 5,
a história da sarça ardente, né? Quando Moisés estava apacentando ali o rebanho, né, do seu sogro Jetro, e ele está ali bem tranquilo quando ele vê uma sarça, a sarça ardente era ali um ramo, né, uma arvorezinha, e nesta árvore então estava pegando fogo, mas não se consumia. Ele achou interessante, ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ele ouviu então a voz de Deus. Observe o que está escrito lá no capítulo 1 a 5. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Aqui já iniciamos a palavra anjo do Senhor, anjo com o A maiúsculo, né? Do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Veja, quem apareceu para Moisés na sarça ardente? Foi o anjo do Senhor. Aí a pergunta é: quem era o anjo do Senhor? Era somente um anjo? Ou ele era diferente? Observa que o anjo do Senhor aqui é apresentado por Moisés como Deus, né? Apareceu para ele, e aqui nesse verso diz aí: vendo o Senhor que ele se voltava para ver quem? Deus, no meio da sarça, e chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Isso aqui é muito interessante, essa expressão. Moisés viu a Deus. Mas lembra que no texto que nós lemos lá em João, capítulo 1, verso 18, João disse: ninguém jamais viu a Deus, mas foi o Deus unigênito quem o revelou. A pergunta então é, aqui, esse anjo do Senhor que apresenta para Moisés na sarça ardente e diz ser anjo, ele diz assim: olha, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, todas as manifestações, né, divinas relacionadas aos patriarcas, todas, segundo esse texto, foram feitas por intermédio da pessoa de Jesus. Então, se eu perguntar para você, quem que Abraão viu? Abraão viu a Deus? Viu, mas qual pessoa da divindade, né? Então, a pessoa da divindade que Abraão viu foi a segunda pessoa, denominada aqui como o anjo do Senhor. Então, para respondermos essa pergunta, precisamos analisar alguns detalhes. Observe o seguinte: o verso 2 diz que quem apareceu na chama do fogo foi o anjo do Senhor. No capítulo 23 de Êxodo, no verso 20, o anjo do Senhor tem duas características importantes. Tem poder para perdoar pecados e leva o nome de Deus. Olha isso, você pode ler aqui o verso, né? Então, esse anjo, ele é o arcanjo Miguel, a segunda pessoa da divindade que se encarnará, né, ou que se encarnou aí como Jesus Cristo. Nós temos, você pode ler sobre o anjo Gabriel, sobre o anjo Miguel, em Daniel, capítulo 8, 25, 9, 25, 12 e o verso 1. Principalmente o capítulo 12 de Daniel, verso 1, né, porque ele é bem claro quando fala aqui do arcanjo Miguel, que levantará pelo seu povo, para salvar o seu povo. É uma menção à volta de Jesus. E um ponto interessante, nós vamos estudar com mais detalhes também mais para frente, quando falarmos sobre a origem do mal, né, o significado do nome de Miguel. Qual o significado do nome de Miguel? Quem é como Deus? Olha só, Miguel significa quem é como Deus. Você sabe por quê? Eu vou explicar para você lá no tema A Origem do Mal. Então não perca, se você quer saber dessa resposta aqui,
por que que o arcanjo, o anjo do Senhor, ele é chamado de arcanjo Miguel? É exatamente por isso, né? Quem é como Deus? Nós vamos descobrir melhor. Então, qual é o nome de Deus? Êxodo capítulo 3, verso 13 a 15, nós disse mais assim, dirás aos filhos de Israel. Aqui nós temos o Deus Pai falando com Moisés. E você pode me perguntar, mas pastor, como que você sabe que aqui é o Deus Pai que está falando com Moisés e não Miguel Arcanjo? Ou a segunda pessoa da divindade? Ou Jesus, como você queira designá-lo. São a mesma pessoa em períodos diferentes da história, né? Mas vamos lá. Disse mais assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vosso pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outro. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Então, como que eu sei que aqui é o Deus Pai, ou se é o Deus Filho, ou se é o Deus Espírito Santo? Observe exatamente que ainda está no contexto da sarça, né? Disse mais o que? Depois que ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós, outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, lembra que ele falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Os deuses, né, de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Ele está repetindo exatamente. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. A palavra eu sou, na Septuaginta, a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Lembrando que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, né, e o Novo Testamento em grego. Eles traduziram esse Antigo Testamento para o grego, aí deram o nome de Septuaginta, porque foram 70 pessoas que participaram nessa tradução. E lá na Septuaginta, a palavra eu sou, quando ele fala para Moisés, né, dizendo eu sou, quando ele perguntou qual é o nome do Senhor, qual é o nome do Senhor que eu vou dizer para eles, o Deus me enviou, eles vão perguntar qual é o nome. Então diz o eu sou. A palavra eu sou traduzida para o grego é ego eimi. Essa palavra ego eimi significa eu existo. Só isso. Eu existo. Essa expressão é usada para demonstrar a eternidade do anjo do Senhor, mensageiro de Deus, representante de Deus, o Verbo, também Jesus Cristo. Aqui, vamos ver aqui, isso aqui também é interessante, que vai comprovar isso agora no Novo Testamento. O que tem em comum esses três versos? João capítulo 8, 24, verso 28 e verso 58. Só para contextualizar, aqui é Jesus conversando com os fariseus, né, ali com os mestres da lei, e ele falando sobre a sua divindade. E Jesus usou a expressão ego eimi 3 vezes, dando a evidência de sua eternidade. No verso 24, o que ele disse? Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Isso faz uma alusão, Jesus está usando aqui uma afirmação no presente. Se vocês não acreditarem que eu sou Deus, vocês vão morrer nos vossos pecados. Por quê? Porque não há salvação a não ser em Cristo Jesus. Eles não estavam crendo que Jesus era o Messias prometido, que era o Filho de Deus que deveria vir. Então Jesus faz essa afirmação. E ele usa, você vai perceber que a palavra eu sou está em maiúsculo. Né? Eu sou está em maiúsculo. Por quê? Exatamente porque ela é ego eimi. Né? Nem todos os lugares que aparece a palavra eu sou está em ego eimi, traduzido da palavra ego eimi. A mesma lá, traduzida do hebraico na Septuaginta. No verso 28, então sabereis que eu sou. Aqui Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição. Então ele falou, quando vocês me levantarem, né, aqui no Calvário, na cruz, então sabereis que eu sou. Então isso aqui é o futuro. Ele está dizendo, é o futuro.
isso aconteceria. E no verso 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Já imaginou? Fica até sem sentido essa expressão se a gente não compreende isso, como no português parece ser um erro. Né? Porque se ele quisesse falar assim, antes que Abraão existisse, eu já existia. Né? Seria mais ou menos assim. Mas por que ele não falou assim? Ele usou a expressão, antes que Abraão existisse, eu sou. Exatamente assim, antes que Abraão existisse, eu já existia. Eu já existia. Jesus falando então da sua divindade. O que a Bíblia fala sobre a personalidade do Espírito Santo? Bom, então aqui nós já falamos um pouco sobre o Pai, falamos sobre Jesus, né? E eu quero destacar para você, lembrá-lo que se você tiver alguma dúvida, eu sei que esse tema aqui ele é um pouco complicado, mas se você tiver alguma dúvida, aqui vai ter um link abaixo aqui nessa lista de estudos que você recebeu, vai ter um link para você clicar ali e você vai fazer então a pergunta da sua dúvida. Você vai colocar, olha, tema 2, eu tenho uma dúvida relacionada a isso aqui. Você vai nos enviar e ali você vai ter um formulário para você colocar o número do seu WhatsApp e aí a nossa equipe vai mandar para você a resposta, vai te ajudar para que você entenda bem sobre essa questão, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos estudar um pouco agora sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Então nós temos aqui, ele é citado entre pessoas, Atos capítulo 15, verso 28, Mateus 28, verso 19. Ele tem a autoridade de Senhor, 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ele possui mente, Romanos capítulo 8, verso 27. Ele entristece, né? Lá em Efésios capítulo 4, verso 30, o apóstolo Paulo ele fala, não entristeçais o Espírito Santo. Não, ele entristece. Expressa anseio, né? Tiago capítulo 4, verso 2, possui alegria. 1 Tessalonicenses 1, 6, expressa vontade. Percebe-se claramente que a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, apresenta o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Tá? Uma pessoa. Ele é uma pessoa, porque ele sente, ele fala, né? Ele entristece. Aquele grupo que eu falei para vocês ali no início, os antitrinitarianos, eles combatem a ideia de que o Espírito Santo possa ser uma pessoa, porque eles dizem que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Outros arianos, né, eles acreditam, por exemplo, que ora o Espírito Santo é o próprio Jesus, e isso é uma contradição muito grande, porque Jesus disse, eu enviarei, né, um outro consolador. Não, é meio forçar a barra, então não dá certo. Outros dizem que é o poder de Deus, que é o Espírito de Deus. Aí é que eu falei também, já mencionei, se você disser que Deus tem Espírito, você cai dentro do panteísmo e até mesmo dentro de uma visão fora do padrão bíblico, né? Porque isso é uma aberração dizer que Deus tem Espírito. A Bíblia diz Deus é Espírito, ele não tem Espírito. Né? Mas nós vamos depois estudar um pouco mais essas expressões. Aqui então, qual que foi a função do Espírito Santo na criação? A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 2, veja que o Espírito Santo já aparece lá, né, sobre as águas, ele colaborando na criação, né? Jó 33, verso 4 diz assim, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Lembrando aqui que Jesus também ele foi gerado, né, pelo poder do Espírito Santo. Foi o poder do Espírito Santo que gerou a humanidade de Jesus em Maria. Olha aqui em Salmo 33, verso 6, os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então o Espírito Santo também participou, como o Pai também participou.
Jesus seria o agente a conduzir a criação, mas com a participação da divindade. Eu quero, então, concluir esse estudo, né, e espero que você tenha compreendido um pouco melhor. É claro que a gente não vai esgotar esse tema numa aula de 30, 40 minutos, mas aqui a gente abre para que você possa fazer essas perguntas. Por isso que é um curso interativo, você pode mandar a sua pergunta e o nosso grupo aqui de apoio, até eu mesmo vou responder para você as suas dúvidas, tá bom? E eu quero deixar aqui 3 perguntas para você, para que você possa refletir sobre elas. Primeiro, ficou claro para você que Deus criou através de Cristo todas as coisas e que ele sempre existiu em plena comunhão com o Pai e o Espírito Santo? Isso ficou claro para você? Muito bem. Você sente que Jesus, sendo Deus, ele pode cumprir as promessas que fez nas Sagradas Escrituras? Jesus é Deus, na sua essência ele é Deus. E se ele é Deus, tudo aquilo que ele prometeu, ele pode cumprir as promessas que fez para você também. Você sente que Jesus pode fazer isso? Com certeza, né? Você deseja conhecer mais sobre Jesus e seu incomparável amor? Você deseja no fundo do seu coração? Que maravilha! Deus abençoe então grandemente e que essa palavra possa calar profundamente em seu coração, na sua mente, e que a cada vez que você estudar a Bíblia, você possa sentir a paz, aquela paz que te envolve, aquela paz que te conduz. Que Deus te abençoe você, que Deus abençoe grandemente o seu lar. Eu quero orar com você e por você neste momento. Amado Deus e bom Pai, pedimos, Pai querido, que o Espírito Santo trabalhe profundamente no coração dessa pessoa que está aqui fazendo esse curso comigo. Abençoe o seu lar, abençoe seus familiares, abençoe seus sonhos, Senhor. E que, acima de tudo, ele sinta o desejo de conhecê-lo cada vez mais e se preparar para o reino eterno. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Valeu, meu querido, que Deus te abençoe aí ricamente. Até o próximo tema.